bom dia pessoal. Nós viemos para transmitir o Evangelho da Salvação. Queremos aproveitar alguns minutos aqui com o pessoal e porque estamos vivendo na última hora da história da Terra. E nós viemos com uma profecia bíblica. Aqui profetizou o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. De acordo com a palavra de Deus, no livro de São Mateus 24, o versículo 36 a 37 a 38, tem uma profecia para os nossos dias. O Senhor Jesus havia profetizado que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca. E a palavra de Deus, o que está se referindo? Comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento. O comer e beber e dar-se em casamento não é problema. Não é porque comer e beber, casar era problema. Mas o maior problema da humanidade é que as pessoas se esqueciam de Deus. E na verdade, ao se esquecer de Deus, as pessoas não davam atenção à palavra do Senhor. E prestavam mais atenção nos seus empreendimentos, nos seus negócios. E as pessoas não deixavam tempo para buscar a Deus. Não deixavam tempo para orar e estudo da sua palavra. E neste período as pessoas condescendiam com os apetites. E na verdade houve tanta corrupção aos dias de Noé. E assim o dilúvio veio e destruiu. E neste período é o período que Deus levantou o patriarca Noé. E o patriarca Noé, ele advertiu o mundo inteiro da destruição que virá ao mundo inteiro com as águas. E hoje, neste período que nos encontramos, estamos na mesma profecia a qual profetizou o Senhor Jesus. É que hoje as pessoas estão preocupadas com os negócios da vida, com procurar o pão de cada dia. E assim as pessoas cometendo o mesmo erro que aconteceu no passado, aos dias de Noé. As pessoas já não têm tempo de buscar a Deus, já não têm tempo de orar, já não têm tempo de estudar a sua palavra. E assim nós estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. As pessoas condescendendo com o apetite. Isto foi o que a nossa querida mãe Eva, ela vendeu o mundo por causa do apetite. E do mesmo modo, Isaú, filho de Isaac, ele vendeu a sua progenitura através do apetite, através do pão. E hoje, nos tempos atuais, muitos estão vendendo as bênçãos, vendendo a verdade, a palavra de Deus, por causa do apetite, por causa de satisfazer os apetites, por causa dos bens desta terra, por causa dos negócios da vida. E as pessoas se esqueceram de Deus, o dono da vida, o autor de todas as coisas. E assim, neste período, amados irmãos, nós estamos vivendo na última hora da história da Terra. O Senhor Jesus havia ainda profetizado no mesmo livro de São Mateus 24, o versículo 15. Diz: quando vedes a abominação desoladora do que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda,
O que é a abominação desoladora que falou o profeta Daniel? A abominação desoladora que falou o profeta Daniel era o domingo ser exaltado. O domingo está sendo exaltado neste período em que as pessoas estão, na verdade, a exaltar o primeiro dia da semana, a qual não está escrito na palavra de Deus, como o dia do Senhor, como o dia santificado. Esta é a abominação desoladora. Amados irmãos, estamos vivendo no período que os decretos estão soando. Os decretos cada vez mais estão saindo. E a palavra de Deus profetiza o decreto dominical em Apocalipse capítulo 13. O decreto que exalta o domingo como o primeiro dia da semana. É por isso que esta é a abominação desoladora que o Senhor Jesus profetizou. O profeta Daniel profetizou a abominação desoladora. Então nós estamos vivendo dentro do decreto dominical. O Apocalipse 13 fala do decreto dominical. É que este decreto dominical, o mundo inteiro se divide em duas classes. Uma classe que recebe o selo do Deus vivo e uma classe que recebe o sinal da besta. E assim nós estamos neste período que o sinal da besta está sendo promovido. Nós estamos no período que o presidente dos Estados Unidos, ele assinou o decreto da imagem da besta, que está no Apocalipse 13, versículo 15. No dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, ele foi perante aquela imagem do falecido Papa João Paulo II. E ele adorou aquela imagem do Papa João Paulo II. E depois volta para a Casa Branca e ele assina o decreto da imagem da besta, que está no Apocalipse capítulo 13, o seu versículo 15. Depois daquela assinatura que Donald Trump fez, ele liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovam o mesmo decreto. E a partir deste período, todos os países do mundo passaram a promover o mesmo decreto. E este decreto que saiu em nome da liberdade religiosa. O que está querendo dizendo que o mundo já gozou um período de liberdade religiosa. Desde 1798 até os nossos dias. Em 2020, no dia 2 de junho de 2020, a liberdade religiosa foi tirada. Já não temos a liberdade religiosa. E assim, neste período, as igrejas passaram a promover a liberdade religiosa, a qual a liberdade religiosa está se referindo ao decreto dominical. E o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Porque a palavra de Deus profetiza que nestes últimos dias uma classe recebe o sinal de Deus e uma outra classe o selo da besta. E Apocalipse 13, versículo 16, ali está nos dizer o seguinte: que a todos os grandes e os pequenos, os escravos e os livres, os ricos e os pobres, que será dada uma certa marca na testa ou na mão direita, que ninguém poderá comprar e vender, senão aquele que tiver a marca da besta. O que está se referindo à marca da besta? O sinal da besta. Estamos neste período que o sinal da besta começa em brevemente a ser recebido. A liberdade religiosa. As igrejas passaram a promover a liberdade religiosa. Na verdade, todo aquele que se unir com esta liberdade religiosa, você vai aceitar tudo. Você vai aceitar todos os decretos que virão. É por isso que neste momento, cada igreja local tem um departamento de liberdade religiosa. Cada igreja local tem este diretor que está promovendo a liberdade religiosa. Chegamos no período que as igrejas estão completamente unidas com o homem do pecado, o filho da perdição. Todos
estamos juntos promovendo a liberdade religiosa. Amados irmãos, este decreto dominical que saiu no dia 2 de junho de 2020 é o sinal da besta. E o mundo inteiro vai recebendo o sinal da besta, adorando o pós da besta. Por isso que neste exato momento estamos dando aviso, estamos no período do quarto anjo. O quarto anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. Deus neste momento levantou o profeta Elias, de acordo com Malaquias capítulo 4 e o seu versículo 4 até 5. A profecia nos declara que antes que venha o grande dia do Senhor, Deus enviará o profeta Elias, que ele converterá o coração dos pais e dos filhos, e aos filhos e aos pais. É o renovo do Senhor. Chegamos neste período que a vinda do profeta Elias se completou. Deus levanta o profeta Elias para dar o último aviso na terra. E a razão pela qual é que nós estamos vivendo na mensagem do quarto anjo do Apocalipse capítulo 18. O profeta João viu o quarto anjo. A terra toda se iluminou com a glória da sua luz. E o quarto anjo exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, gosto de toda espécie de ave imunda e detestável. O que isso está querendo dizendo? Nós estamos vivendo no tempo da queda de Babilônia, que está se referindo à queda das igrejas. O que é que causou a queda de Babilônia? O que é que causou a queda das igrejas neste exato momento? Desde o dia 2 de junho de 2020, que o presidente dos Estados Unidos assinou aquele decreto, foi neste período que começou a queda de Babilônia. Babilônia caiu, porque neste período as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa, e eles tiraram a liberdade religiosa de 1798. E assim, neste momento, isto causou que Babilônia cai. A Babilônia caiu por causa de promover a falsa liberdade religiosa. Por causa da falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo, todas as igrejas estão unidas. Todos tornaram-se um só povo. Todos unidos com o homem do pecado, filho da perdição. A qual o homem do pecado, filho da perdição, é a besta do Apocalipse 13, com corpo de leopardo, os pés de urso, boca de leão, que está se referindo às três crenças pagãs. E neste momento, estamos neste período, a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas fizeram parcerias com os demônios por causa da falsa liberdade religiosa, por causa de promover liberdade religiosa dentro das suas casas de culto. Então isto é o que representa a queda de Babilônia. Ali, neste exato momento, as igrejas passaram a unir-se com as religiões pagãs. A Umbanda, o Candomblé, espíritas, todos unidos, dizendo liberdade religiosa. Falando da abominação desoladora de que falou o profeta Daniel no lugar santo. É o domingo sendo exaltado em lugar do santo sábado. Então, a partir de 2020, a igreja adventista do sétimo dia, os pastores adventistas do sétimo dia, eles passaram a educar os seus membros, dizendo liberdade religiosa, respeite as diferenças. Se você quer que respeitem o teu sábado, então respeite o domingo do católico, respeite a sexta-feira do muçulmano. Esta é uma educação que ocorreu durante os 3 anos, de 2020 até 2023. Agora nós estamos no período da implementação do decreto dominical. Então, o que significa que ocorreu uma fase da educação.
na qual o decreto dominical saiu em 3 fases. A primeira fase é a fase da educação. A segunda fase, a fase de não comprar e vender. E a terceira fase, a fase do decreto de morte para o povo remanescente. E neste período, amados irmãos, a fase da educação é a mais perigosa. De acordo com Apocalipse 13, versículo 14, ele engana todos os habitantes da terra. É uma sedução, é um engano para enganar os habitantes da terra. Por isso, andamos com esta educação, liberdade religiosa. E ali, houve esta educação durante 3 anos, que todos têm que passar a respeitar o domingo. Mas nós não podemos respeitar o domingo, porque o domingo representa, significa que o Papa, a besta, está em cima de Deus, querendo, exaltando acima de Deus, colocando o domingo. O domingo foi o Papa que autorizou para ser o dia do Senhor. Era, na verdade, o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol. Mas a besta, o papado, trouxe este dia do paganismo, trouxe aos nossos dias, ao cristianismo, para ser o dia do Senhor. Amados irmãos, não podemos nos unirmos com esta falsa liberdade religiosa que está sendo promovida. As igrejas estão promovendo, o mundo está promovendo. Então, se você se unir com esta falsa liberdade religiosa, você receberá o sinal da besta. E todos que receberem o sinal da besta receberão a ira de Deus, as 7 últimas pragas, que está no Apocalipse capítulo 14, o verso 9. Ali está as 7 pragas. E Apocalipse 16 está mencionada as 7 últimas pragas, que serão derramadas ao mundo inteiro, a todos os adoradores da besta. Chegará o período que ninguém entrará no supermercado, ninguém entrará no shopping sem ver a marca da besta. Então nós estamos neste período que a falsa liberdade religiosa está sendo promovida. Você que se unir com a falsa liberdade religiosa, você vai aceitar todos os decretos que virão ao mundo inteiro. Então nós estamos vivendo na última hora. O mundo inteiro não percebe em tempo que nós estamos vivendo. A vinda do profeta Elias se completou. Elias já veio e preparou o caminho do segundo advento de Cristo. Então, todos que receberam o sinal da besta receberão a ira de Deus, a qual são as 7 últimas pragas. Não devemos desprezar o Santo Sábado, pois o Santo Sábado foi instituído por Deus no Jardim do Éden. De acordo com o Gênesis capítulo 2, havendo Deus terminando, fazendo toda a sua obra em 6 dias, e ao 7º dia ele descansou e abençoou e santificou. Este é o dia 7º. E a palavra de Deus declara ainda, em Êxodo capítulo 31, diz: certamente guardareis os meus sábados em todas as vossas gerações. Isto servirá de sinal entre mim e vós. Ezequiel capítulo 20, do mesmo modo a palavra de Deus declara. 20, verso 20. Certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O Apocalipse também revela, João lhe foi revelado também do mesmo modo o Santo Sábado, na qual está centralizado o selo do Deus vivo. Então o sábado é o sinal de Deus entre os seus filhos, mas o domingo é o sinal da besta, é o sinal do papado, porque foi ele que mudou os tempos e os 10 mandamentos, de acordo com Daniel 7, verso 25. A besta mudou o dia do 7º para o domingo, e neste momento as igrejas batizaram o filho do papado, as igrejas evangélicas batizaram o filho do papado, a qual o filho do papado é o domingo em lugar do Santo Sábado. Agora vejam onde é que saiu o domingo, de acordo com Daniel 7, versículo 25. Foi no período que o imperador Constantino, ele entrou dentro do cristianismo no ano 313, e ele promoveu a primeira lei de liberdade religiosa. E neste período a igreja primitiva, a qual é uma igreja, a igreja apostólica,
Isto foi no período quando os apóstolos descansaram nas sepulturas. Então, neste momento, os apostatados que sucederam o lugar foram eles que receberam o imperador Constantino. E neste período foi guardado os 2 sábados, o primeiro dia da semana e o santo sábado. E assim os 2 sábados foi guardado. Então, no ano 321, Constantino conseguiu tirar o sábado e colocar o domingo em lugar do santo sábado. Foi neste período que as igrejas passaram a guardar o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, ao qual não foi instituído por Deus para ser o dia do Senhor. Mas a besta, o papado, é que trouxe este dia para ser o dia do Senhor. Agora nós estamos vivendo no tempo do decreto dominical. Estamos na hora final da história da Terra. Estamos na meia hora. Estamos vivendo em meia hora da história da Terra. As pragas brevemente serão derramadas aos habitantes da Terra, aos adoradores da besta. Agora, vejam o que o Apocalipse está dizendo em Apocalipse 14, verso 9. Está nos dizer, se alguém adora a besta, receba o seu sinal na testa ou na mão direita. Também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, ao qual é as 7 últimas pragas. O seu tormento sobe para todos sempre, de dia e de noite. Amados irmãos, de que forma adorarmos a besta e a sua imagem? Recebemos o sinal da besta na testa ou na mão direita? Quando você aceita o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia do Senhor, você está adorando a besta. Quando você permanecer dentro dos templos evangélicos, dentro dos templos adventistas, você está adorando a imagem da besta. Agora você, parando de trabalhar no domingo, você parando de trabalhar no primeiro dia da semana, descansar no domingo, você estarás recebendo o sinal da besta na mão direita. E você, aceitando, entendendo que o domingo é o dia do Senhor, você está recebendo o sinal da besta na testa. Na testa significa o símbolo de entendimento. Este é o aviso que nós viemos transmitir a todo o pessoal que se encontra aqui neste lugar. Este é o aviso final. Estamos no período da queda de Babilônia, a queda das igrejas. O que causou a queda de Babilônia, a queda das igrejas, é a falsa liberdade religiosa que as igrejas passam a promover. Então, por isso, nós transmitimos a todo o pessoal, para você não receber o sinal da besta, para você receber o sinal de Deus, a qual o sinal de Deus é o Santo Sábado. Então, todos os profetas, patriarcas, todos os apóstolos, inclusive a mãe de Jesus, Maria, todos observaram o Santo Sábado, todos guardaram o sábado. O dia da ressurreição não é o dia do Senhor, o domingo é a ressurreição, que quer dizer que você não está adorando a Deus, mas você está adorando a besta, o papado, que trouxe este dia da ressurreição para ser o dia do Senhor. Então, esta é a advertência para o mundo inteiro. Então, o quarto anjo foi enviado na terra para dar a última mensagem, a mensagem final da queda de Babilônia. Por isso, a todos que permanecerem dentro dos templos adventistas, com a liderança rejeitada da igreja adventista do sétimo dia, esses receberão o sinal da besta e receberão a ira de Deus. Deus levantou nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, a qual Elias Joanai, Deusilene Souza, é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. O cumprimento do Malaquias capítulo 4, o seu versículo 4, que está se referindo à vinda do profeta Elias, antes que chega o grande dia terrível do Senhor. Então, o profeta Elias já veio e ele preparou o caminho, e o caminho está preparado do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, este é o aviso
Ai daquele que desprezar o santo sábado. E ai daquele que continuar a guardar o domingo, primeiro dia da semana. Esses estarão recebendo o sinal da besta, a qual é a autoridade do Papa, que autorizou para o mundo inteiro. E assim o mundo inteiro está adorando por da besta. Esta é a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. E o quarto anjo, que ilumina a terra toda com a glória da sua luz, uniu-se ao terceiro anjo para proclamar a queda de Babilônia. Então nós agradecemos a todos que ouviram a mensagem, a advertência final. É uma advertência. Depois dessa advertência, então as 7 pragas serão derramadas ao mundo inteiro. Então nós agradecemos por todos que prestaram atenção no aviso final. Estamos na hora final. Agradecemos.